Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui para vos trazer a última lição do terceiro trimestre de 2025. Estudamos durante todo este trimestre sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estudamos já 12 lições, todas elas estão disponíveis no nosso canal para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E hoje encerraremos esse trimestre com a lição número 13, que tem como título Assembleia de Jerusalém. A primeira grande reunião ministerial da igreja. E nós devemos aprender com nossos amados irmãos, os primeiros apóstolos, como resolver as questões que surgem na igreja. É claro, nós já tivemos aqui em outras lições questões que foram resolvidas, que serviram para nós de exemplo também, como o caso de Ananias e Safira, como também o caso das viúvas gregas que estavam sendo menosprezadas. Mas agora nós temos uma reunião ministerial, que é muito mais uma assembleia, porque ali se reuniram apóstolos, irmãos, e havia um elemento importantíssimo que participou ativamente da decisão. O Espírito Santo estava ali presente naquela reunião, e isso para nós é algo importantíssimo, meus amados irmãos. Será que em nossas decisões ministeriais nós temos colocado o Senhor como pessoa principal e o Espírito Santo como elemento importante naquilo que decidimos? É importante refletir sobre isso durante esta lição, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós queremos pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Também para aqueles que não frequentam mais a Escola Dominical, que durante esse terceiro trimestre ficou para trás e não frequentou mais. Aproveite, meu caro professor e aluno, e envia para ele ou para ela este vídeo e assim diga, olha, nós precisamos de você presente na última lição, na lição que encerra o trimestre. E vamos aprender sobre a Assembleia de Jerusalém. Portanto, utilize esse vídeo para atrair pessoas para a Escola Dominical e assim você também estará nos ajudando a alcançar mais pessoas com esse trabalho que nós temos o prazer de fazer toda semana para que você, meu caro professor e aluno, tenha sempre o material para elucidar algumas dúvidas da lição. Por isso, nós sempre utilizamos o conteúdo da revista, porque é o material que você sempre tem em suas mãos, caro professor e aluno. Vamos então orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe neste momento. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos esta última lição do terceiro trimestre. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 15, versículo 28, o versículo que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Repetindo, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. A nossa verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Repetindo, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 a 32, o texto que diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e
aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardeis. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém. Vamos prosseguir. Vamos para os objetivos da lição. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo objetivo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Terceiro e último, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução de conflitos e na preservação da unidade da igreja. Portanto, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja, e reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja, são, pois, os três objetivos desta lição. Vamos, portanto, à nossa introdução. Neste momento, sempre lembramos que é bom ter à mão uma canetinha, é bom ter à mão a revista da Escola Dominical e um exemplar ou mais da Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa conferir os versículos e acompanhar esta lição junto conosco, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a nossa introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Meu amado irmão, eu trouxe a você o texto que está em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, para embasar isso que foi falado pelo nosso comentarista. Diz assim este versículo: então alguns que tinham descido da Judéia, ou seja, vindo da Judéia para Antioquia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardeis, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Quando Paulo retornou da sua primeira viagem missionária, nós veremos isso em telas posteriores, Paulo contou a sua experiência com os gentios. Nós temos em Atos capítulo 10 a experiência de Pedro com o gentio chamado Cornélio e com aqueles que estavam em sua casa. No momento que Pedro chegou em sua casa e começou a pregar ali um sermão, o Espírito Santo caiu sobre eles. E Pedro disse: como podemos negar água, ou seja, como podemos negar o batismo para estes que já receberam o Espírito Santo como nós? Ou seja, como aconteceu no dia de Pentecostes. Agora chegou a vez do apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, ter
a sua experiência com os gentios. E vocês verão em telas posteriores que foi algo impactante em Antioquia da Psídia, quando alguns judeus rejeitaram ouvir a palavra e começaram a persegui-lo. Então ele se voltou para os gentios e os gentios receberam a palavra de Deus com alegria. Agora, pois, Barnabé e Saulo irão para resolver a questão, e olha que a palavra de Deus fala 2 vezes em grande contenda. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 7, verá o seguinte: e havendo grande contenda. Então, houve uma grande contenda em Antioquia e uma grande contenda em Jerusalém, quando ali Paulo e Barnabé e outros irmãos chegaram para resolver essa questão. Não foi tão fácil chegar a essa resolução. Acredito que seja por isso mesmo que Tiago diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que estamos recomendando é algo aprovado por Deus. Era como se falasse: a nossa resolução tem a aprovação, o aval do Espírito Santo. Continuando. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. O apóstolo Pedro disse isso em Atos capítulo 15, no versículo 11, que diz, Pedro falando: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a questão doutrinária. A questão doutrinária é o primeiro tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico: o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. A igreja em Antioquia, aquela que em Atos capítulo 11, versículo 26, onde diz que os discípulos nesta cidade pela primeira vez foram chamados de cristãos. É nesta igreja que cresceu maravilhosamente, que até ajudou a igreja em Jerusalém num período de fome. Agora a igreja estava sendo ameaçada porque alguns irmãos que não foram enviados por Tiago, por nenhum apóstolo, que não foram enviados pelo ministério de Jerusalém, ou seja, pelos apóstolos, chegaram em Antioquia e começaram a dizer: vocês precisam se circuncidar. Se não vos circuncidardes, não sereis salvos. Ora, quem nos designou a falar isto? Ninguém. Na verdade, eram judeus que queriam que os gentios se tornassem prosélitos para fazer parte da igreja, ou seja, se convertesse ao judaísmo e adotasse as suas práticas para fazer parte da igreja do Senhor. Mas aqui nós vemos de fato a cisão, a separação entre o que é judaísmo e o que é cristianismo. Cristianismo traz a salvação pela graça e não pelas obras. Continuando, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Nós temos na nossa revista Atos 14, versículo 27, que diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Nós consideramos também importante você ler, meu caro professor e aluno, Atos capítulo 13, versículo 43 a 48. Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, chegaram em uma cidade chamada Antioquia da Psídia. E lá eles foram a uma sinagoga. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois nós temos aqui o discurso de Paulo na sinagoga. E ao terminar este discurso, aconteceu o quê? Diz assim o versículo 42 em diante: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram
que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Versículo 44. E no sábado seguinte, uma semana depois, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Vou repetir, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Isso nos faz lembrar Atos capítulo 1, versículo 8. Continuando o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então nós temos aqui o que nós chamamos de um divisor de águas. Nós temos um momento crucial quando Paulo disse: nos voltamos para os gentios, iremos pregar aos gentios, já que vocês, judeus, estão rejeitando a mensagem do evangelho. Portanto, Paulo agora tem a sua experiência, como Pedro também teve em Atos 10, para relatar aos irmãos na Assembleia de Jerusalém que os gentios estavam se convertendo ao Senhor e recebendo as bênçãos de Deus neste novo tempo, nesta nova dispensação, a dispensação da graça. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente pela graça, como vemos no relato de Pedro em Atos capítulo 15, versículo 11. Vamos prosseguir, segundo o subtópico do primeiro tópico, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto, grande contenda, diz a palavra do Senhor, entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, isso é importante, irmãos, decisões ministeriais são decisões complexas e de grande alcance. Nem tudo o pastor resolve sozinho, nem tudo o dirigente de congregação resolve sozinho. Há questões que são amplas e precisam então de uma assembleia, de um concílio, para que todos participem, acatem e se comprometam com a decisão tomada. A igreja em Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e pelos anciãos ou pelos presbíteros, como temos em Atos capítulo 15, versículo 2.
Vamos à sinopse da primeira parte da lição. A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Repetindo, a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Segundo tópico da lição, o debate doutrinário. O debate doutrinário, portanto, é o segundo tópico da nossa lição. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico. Uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Isso temos em Atos capítulo 15, diz assim o versículo 5, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Temos aqui bem nítida a separação entre judaísmo e cristianismo. Continuando, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Meus amados, as palavras de Pedro são importantíssimas. Na nossa leitura bíblica em classe, nós temos apenas os versículos de 22 a 32. Mas você, caro professor, deve abrir a Bíblia e mostrar para os seus alunos o que Pedro falou neste concílio. Pedro, no versículo 7 do capítulo 15, começa dizendo assim: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações deles, deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele está se referindo ao que aconteceu na casa de Cornélio. Versículo 9. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Versículo de número 11, nós já lemos, vou repetir. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Continuando, a questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Olha o que diz o versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável, ou seja, um fato real, comprovado, testemunhado não somente por Pedro, mas por aqueles que com ele foram na casa de Cornélio. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Eu recomendo que você leia o que está em Atos capítulo 11, versículo 1 a 18, quando Pedro retornou da casa de Cornélio. Olha o que diz Atos capítulo 11, versículo 1 a 18. Vamos ler alguns versículos. E ouviram os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E olha a reação deles, meus amados irmãos. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Era uma acusação. Pedro então faz um relato da visão que ele teve em sua casa, fala da sua experiência lá na casa de Cornélio,
E no final, no versículo 17 e 18, diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Olha que interessante, Pedro já tinha dado esta resposta aos irmãos. E no versículo 18, que é importantíssimo, nos mostra a reação final deles. Diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então Pedro já tinha explicado o que aconteceu na casa de Cornélio, ele já tinha feito um relato de que aquilo fugiu completamente da sua ação, porque foi uma ação divina na casa de Cornélio. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas capítulo 3, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, fala-os ou faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Palavras do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Vocês receberam o Espírito Santo, sinais e maravilhas através da lei? Ou foi através da ação do Espírito Santo que vocês foram transformados, curados, receberam maravilhas, foram batizados no Espírito Santo? Foi através do Espírito. Então, uma nova dispensação estava se iniciando e houve muita dificuldade para os judeus entenderem isto. Continuando então, vamos para a próxima tela, terceiro subtópico do segundo tópico, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência de Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorreu às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, quando ele diz: e com isto concordam as palavras dos profetas. Atos capítulo 15, versículo 15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Então nós temos a experiência do apóstolo Pedro, temos a experiência do apóstolo Paulo, temos agora também o relato de Tiago, quando ele cita os profetas do Antigo Testamento. E nós podemos lembrar aqui, por exemplo, de Isaías, capítulo de número 65, é um texto bem conhecido, que tem como título em algumas lições, como a vocação dos gentios. Diz assim, Isaías 65, versículo 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Prosseguindo, vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Repetindo, os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Vamos então ao último tópico da lição, ao último tópico do trimestre, a decisão da Assembleia de Jerusalém. A decisão da Assembleia de Jerusalém é, pois, o último tópico da lição e deste trimestre, meu amado irmão, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. O Espírito na Assembleia é o primeiro subtópico do terceiro tópico. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa
com participação ativa nela. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os atos do Espírito Santo, o Espírito Santo guiando, orientando, impedindo, enchendo, capacitando, o Espírito Santo participando até mesmo da Assembleia de Jerusalém. Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação do Espírito Santo na vida da igreja. Diz assim o texto: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que em nossas igrejas o Espírito Santo também possa nos orientar de forma poderosa, que entendamos como a sua voz chega até nós, como a direção de Deus chega até nós para conduzirmos a igreja do Senhor nesses tempos tão difíceis. Segundo subtópico do terceiro tópico, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que leva a carta com a decisão tomada pela Assembleia, sugere, podemos dizer assim, indica ou sugere, isso é uma inferência, não uma referência, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Ora, disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa decisão, esse aval do Espírito Santo pode ter vindo através de uma profecia. É isso que o nosso comentarista quer nos dizer. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Precisamos ouvir a voz de Deus através daqueles que são os seus instrumentos, aqueles que são, costumamos falar em nosso convívio, os seus vasos, aqueles que Deus usa com poder, aqueles que realmente são usados por Deus. Muitas vezes é através deles que o Senhor nos orienta naquilo que devemos fazer. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico deste trimestre, o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Nós vemos aí que é uma recomendação quanto à purificação da carne e do espírito. É uma recomendação para não se misturar, para não participar daquelas festas idólatras que haviam naquele tempo, onde havia muita fornicação e as pessoas iam adorar os deuses, se prostituíam e ainda tomava sangue do animal. Isso foi condenado na Bíblia desde o Antigo Testamento, porque o sangue é a alma do animal. Então a proibição tem a ver com a idolatria, com a santificação do corpo e da alma, com a pureza que deviam ter aqueles que aceitavam a Jesus como Salvador. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não. Assim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Amém. Chegamos então à sinopse da última parte da lição. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Repetindo, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios. Vamos, portanto, à nossa última conclusão deste trimestre. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social.
provocado por reclamações de crentes helenistas, ou seja, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária. Uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. E nós, que não somos judeus, aqui estamos fazendo parte da igreja do Senhor, porque a nós foi aberta esta porta e nós por ela passamos. Vamos então convidar você para o próximo trimestre. Não perca a primeira lição do quarto trimestre de 2025. A primeira lição é intitulada O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Teremos como comentarista o pastor Silas Queiroz. Fique atento, porque no próximo trimestre estudaremos sobre corpo, alma e espírito. A renovação integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Este é o tema e subtema do próximo trimestre. Vou repetir para você: corpo, alma e espírito. A renovação integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que esteve conosco durante todo esse trimestre. Você que permaneceu durante todo esse tempo de exposição também. Deixe aí o seu like e não esqueça de compartilhar esta aula com outros irmãos e irmãs. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse trimestre. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra nesses 3 meses. Que o teu Espírito continue atuando em nossas vidas, nos inspirando, nos direcionando, para assim cumprirmos a tua vontade em nossa vida. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E até o próximo trimestre. Eu conto com você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.